também agradecer o apoio à BR Angels, que está apoiando esse evento, esse webinar, através dos seus associados, das startups, que isso também é uma coisa muito importante. A ABS, para aquelas pessoas que não conhecem, a ABS é uma associação, é a Associação Brasileira das Empresas de Software, tem praticamente 33 anos, hoje representamos cerca de 2.000 empresas do setor, 77% desses associados são micro e pequenos empresários, obviamente que diante desse desafio da pandemia estão sendo realmente impactados, e nesse sentido, o principal propósito da ABS é justamente poder transformar o Brasil num país mais digital e menos desigual. A gente sabe o poder da tecnologia nesse sentido, e quando a gente fala no poder da tecnologia, a gente sempre remete à parte da inovação. Quando a gente fala de inovação, a gente lembra da lei de informática, que tem um papel muito importante aí para a competitividade do Brasil. E por isso que a gente trouxe para o tema de hoje, do nosso webinar, que é uma série de webinars. Quem perdeu os passados estão no nosso canal do YouTube, podem acessá-los. Hoje o nosso tema é relação à lei da informática e devido às últimas alterações que teve nessa regulamentação. Também lembrar que a ABS ela tem discussões de diversos temas, tem diversos comitês. Nós também oferecemos ao mercado, de uma forma geral, até uma ferramenta muito importante aí diante da LGPD, que é o diagnóstico da aderência das empresas perante a essa nova legislação, que deve entrar em vigor logo mais, né, que está cada vez mudando um pouquinho. Temos também toda a parte de compliance para atender toda a demanda dos nossos associados. Eu quero também lembrar a todos que, como eu falei logo no início, esse webinar será gravado e vai ficar à disposição no nosso canal do YouTube. E antes também de agradecer os convidados aqui, quero destacar aí a participação da Jamile em ser a curadora do nosso evento, né, que tem feito um papel excepcional, e todo o time da ABS por colocar esse webinar no ar. E também um agradecimento especial, como eu até já falei, da BGI, a parceria. Quero agradecer a Maria Carolina, né, pela presença também do Hamilton, do Henrique, do MCTIC. Muito obrigado aí por estar junto com a gente para poder esclarecer essas alterações. O Maurício, também da Web ou Web, depende do termo que você fala, né? Se for em alemão é Web, se for em inglês é Web, né? É Weg, né? Na realidade é VEG mesmo. VEG mesmo, isso que eu imaginei. São as iniciais dos fundadores. Isso que eu imaginei que seria VEG. E a nossa amiga Wanda, muito obrigado, que vai desempenhar um papel super importante, moderar o webinar de hoje. E Wanda, não atrasando mais, que eu sei que o tema é um tema extremamente interessante, tem muitas perguntas, muitas dúvidas, né? Eu acho que, além de informática, traz um benefício muito grande para o setor. Wanda, a palavra é sua. Novamente, muito obrigado a todos. Obrigado, boa tarde a todos. Eu quero lembrar aqui que no ano passado, quando o processo de aprovação da lei, o setor de software trabalhou principalmente pela ABS, junto com outras associações, para incluir o setor de software na lei de informática, já que não havia mais a questão do incentivo pelo IPI, que levava muito o assunto só para a área industrial, né? Trocando isso por créditos fiscais, e isso teria um enorme ganho. Nós chegamos a calcular e tudo, o ganho para o setor de P&D, né? Infelizmente não tivemos sucesso. Eu acho que muita coisa ainda sendo discutida, coisa demais, na verdade, para ser discutida, mas certamente com esse esforço a gente, no próprio Congresso, no próprio governo, a gente abriu o caminho para que setores não industriais aí no futuro venham a participar dessa lei, que é bastante importante, né? Lembro que hoje nós temos aí mais de 100 pessoas, tanto gente que conhece a lei, como gente que quer entrar nesse universo, né?
Então, o nosso webinar aqui, o objetivo é levantar os pontos relevantes da lei e do novo decreto e realmente esclarecer dúvidas porventura existentes, né? Eu peço já que os participantes coloquem suas perguntas no chat e antes da gente terminar aí de fazer nossos agradecimentos especiais, gostaria de lembrar aí que temos aí o prazer de ter o MCT conosco, com o MCTIC, não, conosco, e é um prazer ter os colegas Hamilton e Henrique Miguel aí conosco, ex-colegas aí, com quem eu tive o prazer de trabalhar lá no passado, né? Então, acho que já podemos passar diretamente a palavra para o Henrique Miguel ou para o Hamilton. O Henrique Miguel é o coordenador geral do Estímulo ao Desenvolvimento de Negócios Inovadores e o Hamilton é o coordenador geral de Ciência, Tecnologia e Inovação lá no MCTIC, né? Então, um dos dois aí, não sei se você, Hamilton, vai começar, o Henrique depois complementa. Então, fique à vontade para a sua explanação aí, como você achar mais conveniente. A palavra é sua. Ok, doutora obrigado. Eu peço permissão aqui para o Hamilton para iniciar, porque todas as perguntas vão ser lá para a área dele, para ele responder. Eu ia propor então que você iniciasse mesmo, mas eu só queria fazer só uma pequena observação, que o Rubens Caetano, da equipe da geração, também está presente acompanhando o seminário. Obrigada, Rubens. É um companheiro aí da nova geração. Então, que bom, né? Que bom. Já está conosco aí há um bom tempo. Ele também poderá contribuir bastante aí com o entendimento das questões, o entendimento da lei, dos sistemas que estão sendo implementados, para que tornem a fruição da lei bastante mais amigável, tá? Eu tive a oportunidade de mandar uma apresentação bastante resumida sobre a lei, do Travando e Rodolfo e demais participantes, para que houvesse aí um entendimento geral sobre o que nós estamos falando. Só que eu passei um pouco em cima da hora, não sei se a Jamília poderia disponibilizar, para a gente poder... são apenas 10 slides, 9, 10 slides, que traz um resumo sobre a migração que nós tivemos, do que a gente comumente chamava para a lei de informática. Os novos dirigentes do Ministério, incluindo aí o Júlio Semeghini, que é conhecido de todos nós, o secretário Paulo Alvim, nós estamos denominando agora de lei de TICs. Obviamente, nós gostaríamos de ter ampliado o escopo dessa legislação, mas no ano passado não foi possível, e em decorrência de atendimento de compromissos com a OMC, nós aprovamos a lei já no final do ano, a partir do PL que foi apresentado em agosto por um conjunto de deputados, né, com o apoio da ABINE e de outras associações e instituições, e então nós estamos agora sob a vigência da Lei 13.969, que altera e complementa a Lei 8.248, que é a lei de 1991. Basicamente, a legislação, por conta dessa aprovação já no final do ano, que foi um compromisso, repito, do governo brasileiro com a Organização Mundial do Comércio, nós ficamos os primeiros 3 meses ainda sob a vigência da lei anterior, da Lei 8.248. Daí, uma certa transição, um momento diferente, especial nesse ano, no qual os 3 primeiros meses ainda teve a vigência da Lei 8.248 na sua integralidade, e a partir de 1º de abril, sim, começou a vigir a nova legislação. Bom, a partir desse prazo, nós estabelecemos, então, redigimos, regulamentamos o novo decreto, que saiu agora em 21 de maio. Houve um atraso, sim, o atraso, grande parte foi decorrente do momento especial que estamos passando, né? Não apenas no Brasil, no planeta como um todo, mas o decreto 10.356
ele então estabeleceu as condições básicas para que as empresas possam passar a usufruir do novo incentivo, né, do novo, agora a gente não dá mais para chamar, dizendo assim, que é um incentivo exatamente, mas é o crédito financeiro que substitui a isenção ou redução do IPI que valia anteriormente e que prevaleceu até 31 de março. Bom, esse é o escopo geral que nós estamos aqui no momento. Nós procuramos fazer, dentro da nova metodologia que foi criada, um sistema automatizado no qual as empresas que têm e tiveram, aquelas que optaram por, nesse período de janeiro, fevereiro e março, investirem em P&D, antecipando, podemos assim dizer, né, esses investimentos, para que no trimestre seguinte, esse trimestre agora, se encerra já no final de junho, as empresas pudessem fruir do crédito, né, decorrente do multiplicador sobre os investimentos em P&D. Então, as empresas optaram por fazer no primeiro trimestre, a lei deu essa faculdade, né, essa possibilidade, investimento adicional em P&D, investimento que já seria da Lei 13.969, enquanto vigia ainda a Lei 8248. Obviamente, nesse primeiro período, as empresas incentivadas, as empresas habilitadas, também teriam que realizar investimentos. A apresentação já está aí na tela, descreve um pouco a linha do tempo. Pode passar o próximo, por favor, quem estiver no comando, não sei se é a Jamile. Sim. No próximo, nesse período inicial, então, aqui são dados gerais sobre a lei, eu já retorno aqui no que eu estava comentando. Apenas são informações gerais da lei, né? A lei de informática no modelo da 8248 já tem mais de 28 anos, aliás, nós já estaremos completando mais um ano agora. Mais de 1,5 bilhão de investimentos em pesquisa e desenvolvimento por ano, são mais de 600 empresas incentivadas, um número significativo de postos de trabalho, de pesquisadores e responsáveis por equipes de P&D, que é um investimento significativo, e um número de também instituições credenciadas que, para receber os investimentos das empresas incentivadas, precisam estar cadastradas no CAT. Todo esse mecanismo, esse sistema, a doutora Wanda participou conosco, foi a nossa secretária durante um período e ajudou até a construir, né, todo esse modelo que ainda, de certa forma, ainda vige por um período. Aqui também mais uns dados gerais sobre resultados, esses números ainda são números consolidados e fechados de 2017, nós estamos atualizando já os novos dados dos últimos anos. Há uma demora, as empresas só entregam os relatórios um ano depois, mas já são dados aí consolidados. E no qual a gente verifica, o primeiro, num pequeno gráfico do lado esquerdo, a representação significativa do faturamento incentivado, esses 46,7 bilhões, grande parte é com celulares. Segundo, os equipamentos, né, os equipamentos que nós utilizamos, tanto profissionalmente quanto em casa, os PCs e notebooks. E uma massa de outros produtos representam um outro percentual também significativo. No gráfico em pizza, no meio do mais à direita, a gente verifica a representatividade dos equipamentos, né, do faturamento obtido com equipamentos com tecnologia desenvolvida no país, também é significativo. E a gente observa também, fechando esse slide, que o faturamento total das empresas incentivadas supera 100 bilhões, o faturamento com bens incentivados é de 46 bilhões, então a gente verifica que a legislação, as empresas atuando no país, têm um agregado, uma geração adicional de riqueza significativa, mais de 60 bilhões por ano. O próximo slide, por favor. Aqui a gente verifica, então, um resumo, né, que o balanço tributário da lei, com as arrecadações de outros tributos, além do IPI, é superavitária. Próximo, por favor. Bom, aqui agora é a nova lei que eu estava exatamente explicando, né, o novo mecanismo hoje.
No mecanismo que havia na lei anterior, a lei de informática, que foi então agora alterado e transformado pela lei 13969, a empresa está habilitada. A habilitação agora não é mais uma portaria interministerial, é um ato do nosso secretário. Tá? Todas as empresas que estavam habilitadas anteriormente mantêm a sua habilitação, portanto, já a partir de 1º de abril, poderiam pleitear o direito ao crédito financeiro, desde que tivessem investido em P&D no trimestre anterior. Essa é a regra geral. Para pleitear o crédito no trimestre seguinte, tem que investir primeiro no trimestre anterior. E tem as contrapartidas, que basicamente são as mesmas. Esse investimento em P&D realizado no trimestre anterior, ele tem um multiplicador, que é o multiplicador da pesquisa e desenvolvimento, vezes um fator que multiplica esse investimento em P&D, gerando, então, o crédito financeiro que a empresa pode receber, que é o que está nesse quadrinho. Varia de 10,92% a 13,65%, que é o valor relacionado à pesquisa e desenvolvimento e ao... Com isso, as empresas podem compensar com tributos federais administrados pelo Ministério da Economia, crédito, né, ou tributos, né, compensa com tributos e impostos federais, o que a empresa investiu em P&D com esse multiplicador de pesquisa, desenvolvimento e inovação. As contrapartidas permanecem, investimento em pesquisa e desenvolvimento, cumprimento do processo produtivo básico. Aqui nós já temos uma pergunta: de que forma as fábricas de software poderiam utilizar-se ou se habilitar na lei de informática? Nós fizemos um estudo antes dessa nova lei, mas nós não conseguimos ampliar, tá, a inclusão de novos itens, novos bens e serviços na lei. Ficaram basicamente os bens que já usufruíam da legislação anterior. Por que isso? Porque havia e houve realmente uma avaliação de impacto fiscal e nós tínhamos uma questão muito decisiva na ampliação do escopo da legislação, que é a renúncia fiscal. Nós não poderíamos ultrapassar a renúncia prevista na lei, já conforme a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, nós não temos espaço para ampliar essa renúncia. Com a opção do crédito financeiro, diferente da anterior, que era baseada no IPI, nosso entendimento é que seria muito bem-vindo essa ampliação, muito bem-vinda essa ampliação. No entanto, nós não conseguimos fazer naquele momento, tá? O próprio mecanismo de PL, ele já é limitado por questões também orçamentárias, isso também é analisado, e a proposta inicial do começo do ano passado, de fazer uma medida provisória, acabou que, por razões diversas, de reestruturação de governo, os parlamentares entraram com o PL, negociações que estavam em andamento, tanto no Executivo quanto com os diversos segmentos, não foi possível, então, ampliar o escopo dessa legislação. Então, basicamente, nós estamos assim, cerceados por questões orçamentárias. Não que não houvesse um entendimento que seria importante, né, vamos dizer assim, essa diversificação, né, de opções para empresas fruírem desse mecanismo bem interessante relacionado ao crédito financeiro. Eu já estou terminando, são mais 1 ou 2 slides, o próximo, por favor. O próximo slide resume aqui, estou vendo que o Gleverton está participando aqui também do nosso web seminário, né? O Gleverton nos ajuda no entendimento também, assim como a doutora Wanda e outras pessoas e diria até autoridades, né, no assunto, contribuem bastante com até o entendimento e nos ajudando a esclarecer essas questões. Então, aqui é um resumo do que a nova lei contempla e a sua regulamentação. Ou seja, atende a todos os compromissos e regras da OMC, nossos compromissos com a OMC e GATT. A doutora Wanda também entende muito bem esse tema.
A renúncia fiscal, repito, nós não tínhamos espaço para nenhuma ampliação. As empresas beneficiárias teriam que manter a sua atividade industrial e os investimentos em P&D, algo que não ocorreria se houvesse a quebra, inclusive seria uma quebra de um ato jurídico considerado perfeito, porque a vigência da lei é até 2029, era e continua sendo. Os investimentos em P&D, nós tínhamos intenção, conseguimos criar algumas novas modalidades, isso já veio de uma lei de 2018, no qual, por exemplo, se inclui a possibilidade de contribuir decisivamente com esses investimentos para o empreendedorismo. Nós buscamos manter o equilíbrio regional, aí é uma questão muito sensível com o Polo Industrial de Manaus, assim como nós entendemos que a manutenção desses incentivos evita que empresas migrem para Manaus, também se evita que empresas de Manaus migrem para fora da região, considerando já os investimentos e a implantação dessas unidades. O novo incentivo foi, então, de redução ou isenção do IPI para um crédito financeiro genérico. As etapas produtivas, houve uma migração do PPB, no qual a gente incorpora, sim, partes dos temas relacionados ao software, né? Então, software embarcado no processo produtivo básico dos bens, agora tem pontuação clara e identificada que auxilia as empresas a cumprirem o processo produtivo básico. Bom, e temos outros objetivos também com essa nova lei, que busca simplificação de procedimentos também, então foi algo que foi buscado mais no decreto, mas a lei também já nos possibilitou. Por exemplo, nós entendemos que os relatórios e avaliações das auditorias, abrangendo o processo produtivo básico, vai auxiliar muitas empresas e também nós, o governo, como se nós identificamos uma atuação bastante favorável no aspecto das atividades de P&D. Próximo slide, por favor. Eu estou me delongando um pouquinho, mas a ideia era dar uma visão abrangente. Fica à vontade, eu acho que precisa mesmo explicar, porque o nosso auditório tem muita gente que não conhece efetivamente a lei. Ok, mas realmente eu já estou terminando, são os últimos slides aqui. Bom, então a lei foi sancionada em dezembro, o decreto é agora de maio, já comentei, teve uma vigência agora no primeiro trimestre dupla, mas as empresas precisavam então, se o investimento mínimo era 4%, teoricamente as empresas precisariam fazer 8%. Bom, ocorre que os 4% da lei anterior podem ser feitos durante todo o ano e até março do ano que vem. Então, por isso que nós temos alguns dispositivos do Decreto 5906 ainda permanecem válidos e outros dispositivos para a lei nova, para que aqueles investimentos também, referente à nova lei, também pudessem ser realizados no primeiro trimestre. O decreto, então, não revoga integralmente o 5906, mantém os principais dispositivos, mas alguns dispositivos ainda permanecerão válidos até pelo menos março do ano que vem. A vigência da regra nova, repito, 1º de abril, o crédito financeiro substitui a isenção, o benefício que havia incidente sobre o IPI. As empresas, tanto empresas de lucro real quanto lucro presumido, podem se beneficiar do novo incentivo, né, do crédito financeiro. A revalidação das habilitações é automática, nós pedimos apenas uma confirmação da habilitação para as empresas, mas todas que estavam habilitadas, mesmo as provisórias, foram transformadas em definitivas. Dá uma menção agora ao lucro real, ao lucro presumido. O período de compensação, a empresa pode optar entre trimestral e anual. O tamanho do crédito eu já mencionei, tem o faturamento em P&D, é multiplicado, a empresa tem, então, o limite, né, do seu crédito. E aí tem já o certificado de crédito, já é uma portaria, salvo engano, a portaria 1294, que regula como as empresas pleiteiam o crédito, tá? Não tem problema se a empresa tiver prejuízo fiscal, quer dizer, não é bom, né? Tem problema para a empresa, mas o crédito pode ser utilizado por até 5 anos, tá? Bom, uma preocupação para as empresas, as condições de penalidade, de sanção, face a essa lei, considerando que é um mecanismo
diferenciado no qual a empresa tem direito a crédito financeiro para compensar com qualquer tributo, e esse crédito, primeiro ele é analisado, ele é avaliado, assim, de uma forma mais ágil pelo Ministério. A empresa submete o pleito, apresenta as informações que estão na portaria e no sistema, praticamente imediatamente, instantaneamente, isso é repassado para o sistema da Receita. Então, a empresa pode usufruir do crédito de um dia para o outro. Tá? O crédito, em seguida, é, como eles dizem lá na Receita, homologado, mas já está no sistema deles. Tá? E a empresa, então, passa a usufruir. Obviamente, se a empresa comete, intencionalmente ou não, algum equívoco na apresentação e depois na fruição desse crédito, a Receita, o Ministério da Economia realmente estabeleceu penalidades bastante severas. Então, a gente pede muita atenção, muito cuidado às empresas, tanto na geração do crédito em si, quanto na fruição desse crédito posteriormente. Bom, acredito que esse é o meu último slide. O próximo, por gentileza. Sim, são só um resumo, né? Nós já regulamentamos o decreto, algumas portarias do Ministério já saíram, estamos elaborando outras portarias, por isso que nós estamos participando também desses eventos, para recebermos contribuições das empresas, de especialistas na área, consultores, interessados, enfim, instituições de ensino e pesquisa, que poderão contribuir para regulamentações posteriores. Uma nova portaria que regula os termos da habilitação de empresas, produtos e modelos já está em análise na jurídica, deverá ser editada proximamente. Realmente é o meu último slide, só para encerrar. O próximo, por favor. Os dados do P&D, como se distribui o investimento? É só para referenciar para vocês, não mudou, as empresas podem consultar também, é bem tranquilo. E o próximo slide realmente é o último slide, encerra aqui a apresentação. Mas aqui agora passo para o Hamilton e Rubens, que quiserem complementar e apresentarem, então, as respostas, então ficam com os meus colegas. Muito obrigado, gente, pela atenção. Obrigado, hein, o Henrique. Hamilton, aí the floor is yours. Pode aproveitar aí e comentar sobre o decreto, sobre questões que já têm sido colocadas aí para aproveitar e esclarecer o pessoal que está assistindo. Ok, Wanda. Depois da explanação tão ampla do Henrique, vou provavelmente parafrasear mais do que acrescentar no momento. Mas, assim, aproveitando ainda, reforçando alguns pontos que ele passou na explanação, na breve apresentação sobre o novo regime de incentivos a P&D no setor industrial, de TIC, foi bem colocado o elemento de que esse novo modelo ele permite que se reabra do futuro uma discussão para que se atenda a um pleito antigo do setor de apoiar diretamente a atividade de software no país, o braço software que é de relevância indiscutível para a consolidação do setor de TIC nacional. Como o Henrique bem observou, a tese foi bem recebida, não houve questionamentos na sua essência, mas as restrições acabaram surgindo mais no campo orçamentário. As mesmas restrições que nos dificultaram, por exemplo, rever o universo dos próprios bens, os equipamentos, os bens tangíveis, por assim dizer, que são alcançados pela legislação no momento, que são essencialmente aqueles que são identificados no anexo 2 do decreto 10.356, que se formos comparar, não muda praticamente nada em relação ao que já era previsto já anteriormente no decreto 7.010, ainda lá nos idos de 2007, se não me engano. Esse é um ponto que vale a pena, e só uma observação sobre a questão da compensação dos tributos, quando a lei define que a compensação pode ser utilizada para os tributos administrados pela Receita Federal, o que, portanto, exclui o imposto de importação,
que é um tributo federal, mas ele, na realidade, a gestão cabe à Camex, não à Receita Federal. E quanto ao ingresso no novo regime, para as empresas já habilitadas, essa confirmação vai se dar no próprio ato de submissão da declaração de investimentos para peticionar o crédito, quando ela fizer a primeira solicitação. Então, entre algumas informações que a empresa é instada a fornecer ao sistema, uma delas é a confirmação de que tem ciência do novo regime de concessão de crédito financeiro em substituição ao regime anterior de desoneração do IPI, que, para todos os efeitos, como o Henrique também observou, as empresas tinham direito líquido certo assegurado até 2029. Com relação às questões que têm sido apresentadas, a diversidade é muito grande. Talvez eu pedi até ajuda depois do Rubens para me lembrar, mas há dúvidas, por exemplo, quanto fato de 2020 ser um ano atípico, onde se tem um primeiro trimestre, onde as empresas que já estavam habilitadas quando da sanção da lei em dezembro passado, se elas poderiam ainda usufruir da desoneração do IPI, e como isso se dá se essas empresas já quisessem fazer investimentos em P&D para, logo na sequência, requerer crédito referente a esse primeiro trimestre do ano. Na realidade, a legislação abriu realmente esse precedente, mas colocou uma ressalva reforçada no decreto de que as empresas que já estavam incentivadas antes de 1º de abril, elas poderiam, de fato, manter ao longo do primeiro trimestre ainda a fruição da desoneração do IPI e já poderiam, logo na sequência, submeter seu pedido de crédito financeiro no novo modelo, desde que nesse primeiro trimestre elas tivessem realizado investimentos em P&D que gerasse um excedente para atender os dois modelos da legislação, as duas fases, por assim dizer, o modelo antigo e o modelo novo. Sendo que, com relação à execução do P&D, aí a empresa habilitada, tanto a que já estava habilitada e que, portanto, utilizou da desoneração do IPI, quanto as que ingressam no novo regime, poderão ter como o prazo de execução dos seus projetos até 31 de março de 2021. Então, se 2020 foi um ano atípico com relação à fruição, porque as empresas podem, no mesmo exercício, no mesmo ano calendário, é como se tivessem dois regimes de incentivo, e de fato, na prática, é o que ocorreu. Na hora da prestação de contas, então, também vai enfocar dois períodos, por assim dizer. Um referente a projetos, ao compromisso pela fruição pelo primeiro trimestre, e um outro período decorrente da fruição a partir de abril até dezembro. Essa distinção parece que na prática não muda em nada, mas a mudança é mais no seguinte sentido, é que a Wanda vai relembrar, porque ela participou de regulamentações lá atrás, a maneira como se contabilizava o faturamento para fins de contrapartida no modelo antigo diferia do que foi estabelecido agora. Antes, as empresas poderiam descontar, por assim dizer, da sua base de cálculo de faturamento, compras incentivadas de insumos de outras empresas habilitadas na própria lei de informática ou habilitadas no regime de incentivos em Manaus, ou até habilitadas no regime de incentivos ao setor de semicondutores, o regime PADIS, que foi estabelecido pela Lei 11.484 de 2007. Além de descontar dessa base de cálculo para compromisso de investimento em P&D, todos os tributos que incidem na comercialização dos próprios bens incentivados, IPI residual, ICMS, PIS/COFINS. Com relação ao novo regime, o faturamento que serve de base para o cômputo das obrigações, ele sofreu alteração. Não será mais admitido esse desconto de compras incentivadas em outros regimes.
assim como os tributos que as empresas poderão descontar, também alterou esse escopo, ele está indicado no próprio decreto, se não me engano, no artigo 9, onde qualifica o que vem a ser o faturamento bruto. Então, essa é uma das questões que tem sido bastante frequente. Há questões também que têm sido formuladas quanto ao que vem a ser, afinal, a cumulatividade prevista na nova legislação, e que nós, interpretando a própria regulamentação, temos tentado passar a ideia para as empresas de que essa cumulatividade significa que as empresas poderão requerer o seu crédito, que é um novo modelo de incentivos, estendendo a mais de um trimestre, 2 ou até 3 trimestres, e aí considerando tanto o investimento nesse período ampliado, quanto o faturamento respectivo. E isso, de certa forma, é uma possibilidade prevista na legislação, que veio a calhar, por assim dizer, exatamente porque esse ano é um ano de desafios de várias de envergaduras e várias frentes, por assim dizer, não apenas no caso do setor de TIC, por estarmos ingressando num novo, debaixo do novo marco legal, com regras diferentes, mas porque, em função da pandemia, afetou de forma muito pesada todos os setores industriais, o setor de TIC não passou ao largo de toda essa conjuntura difícil, de maneira que muitas empresas poderão ter tido, vamos dizer assim, uma assimetria entre os investimentos que eventualmente fizeram e o faturamento que podem ter obtido. Esse cenário poderá eventualmente ser mitigado, por assim dizer, o efeito, no momento em que a empresa se defrontar, por exemplo, com a constatação de que, nesse momento desse trimestre que está em andamento, pode não ser vantajoso ela requerer o crédito ainda, referente ao primeiro trimestre. Ela pode chegar à conclusão que pode ser melhor esperar o início do próximo trimestre, que começa em 1º de julho, e aí ter uma visão ampliada de um semestre, 2 trimestres, ao invés de um trimestre. Tem o conjunto de questões que nós recebemos, Wanda, foi tão diversificado. Nossa, é tão grande, ontem, tão grande. Que mesmo eu e o Rubens tendo trabalhado nas respostas, se você for me perguntar tudo que eu recebi, eu vou esquecer a maioria. Também teve questões sobre o porquê de exigências com relação à demonstração da regularidade das empresas em tempo real, por assim dizer, especialmente com relação ao CADIM. O decreto 5906, ele tornava explícito, a Wanda talvez lembre disso, sim, a exigência de regularidade perante a Receita Federal, tributos administrados pela Receita Federal, a não inscrição na dívida ativa, regularidade do FGTS. Não explicitava lá a exigência de não inscrição no CADIM. O decreto explicitou essa exigência, que, na realidade, mesmo não sendo explicitada no decreto 5906, ela já era prevista na legislação. Existe uma lei de 2002, 10.522, se eu não me engano. Eu não me lembro agora o artigo com certeza dela, mas ela tem, não sei se é o artigo 2º ou 6º, depois o Rubens pode me ajudar, que define entre as exigências para um órgão público que é responsável pela gestão de incentivos fiscais, homologar a solicitação de incentivos por parte do interessado, que não exista regularidade de alguma maneira, ou pendência. Às vezes não se trata necessariamente de uma irregularidade no sentido mais negativo do termo, mas uma pendência de alguma natureza que levou à inscrição no CADIM, e aí, se isso é detectado,
sistema impede a emissão do certificado. Então, isso já é feito na hora que a empresa interessada submete a declaração de investimentos. Antes de gerar o certificado, algumas bases públicas são consultadas. Uma delas é essa, onde tem informações sobre inscrição ou não no CADIM. E uma vez tudo estando regular na declaração de investimentos, que é o ponto de entrada para que a empresa já habilitada requeira a emissão do seu certificado de crédito, o certificado é gerado e é transmitido para o sistema da Receita Federal, além de estar disponível para a própria empresa. Simultaneamente, um extrato é publicado na página do MCTIC, e, de acordo com o previsto na própria Lei 13969, é a partir do momento desses dois eventos, ou seja, quando o certificado é transmitido, o certificado e declaração de investimentos, na realidade, as informações correspondentes a ele, são criptografadas, encapsuladas e transmitidas para o sistema da Receita Federal, direto para o PERDCOMP, ao mesmo tempo que o extrato é publicado na página do MCTIC. Nesse momento, a empresa estaria em condições de se dirigir-se à Receita Federal e, seguindo as orientações que foram recentemente publicadas pela Receita Federal na Instrução Normativa 1953, de 21 de maio, então a empresa pode requerer essa homologação. Uma outra pergunta que foi nós recebemos, que eu me recordo, é que a lei previu que, alternativamente à utilização do valor de crédito aprovado, por que não foi regulado, de que maneira seria regulamentada o ressarcimento financeiro. De fato, a lei abre essa possibilidade, mas ela incluiu um dispositivo exigindo a necessidade de um decreto do Poder Executivo específico para endereçar essa questão. Então, não tinha como... Em função dessa limitação da própria lei, contida na própria Lei 13969, não foi factível introduzir no próprio decreto 10356 uma regulamentação para como tratar a questão do ressarcimento. Bom, essas são algumas das questões que eu me recordo, ou seja, essa questão da compensação. Muitas questões nós recebemos sobre o como se processará a compensação. Aí, nesse caso, a portaria, a Instrução Normativa da Receita 1953 responde boa parte das questões que a gente recebeu até agora sobre a compensação, que, de todo modo, outras questões que eventualmente não estão sendo alcançadas por essa instrução normativa, nós estamos orientando o setor a se dirigir à própria Receita. Um ponto que a gente acabou, acho, não comentando ainda, que eu acho que é também uma grande mudança nesse novo modelo de incentivos, é que ele teve a inclusão de um dispositivo que foi alcançar as empresas que operam no regime de lucro presumido, o que foi resultado de um esforço de articulação muito grande, MCTIC, os setores do ME, que também trabalham conosco na gestão dessa política de incentivo ao setor de TIC, se empenharam bastante, e tivemos sucesso em incluir esse dispositivo, e isso é muito importante, porque, se não for isso, muitas empresas da base da indústria, que são empresas de porte menor, via de regra, e muitas delas, para não dizer a grande maioria, produzem a partir de um esforço de desenvolvimento próprio. Então, deixá-las de fora do novo regime de benefícios, além de configurar uma quebra de contrato, na nossa visão, seria deixar, digamos assim, tirar a oportunidade de manter apoio a uma parcela da indústria que é importante, porque muitas vezes algumas dessas empresas são parceiras das empresas maiores, então integram cadeias produtivas de empresas maiores.
Bom, inicialmente, Wanda, essas seriam as minhas primeiras considerações. Se o Rubens está nos acompanhando aí, que é da minha equipe, trabalhou intensamente, tem trabalhado intensamente, né, junto à equipe de desenvolvimento do sistema de certificação de créditos. Quiser fazer algumas considerações iniciais, Rubens? Rubens, fica à vontade aí. Tá, ok. Obrigado, Wanda. Obrigado. Boa tarde a todos. Algumas pessoas eu ainda conheço, o Glefton, algumas outras pessoas a gente já teve contato aí, a gente já pôde conversar. Acho que o Henrique fez um apanhado muito bom na apresentação dele, um panorama geral da lei. O Hamilton também trouxe várias contribuições, as perguntas com que a gente já tem respondido aí para o setor, né, para as indústrias, algumas empresas também de consultoria que acompanham aí algumas empresas. E, de fato, foi como o Hamilton colocou, tá? A gente tem uma série de questionamentos, alguns são bem pontuais ali, similares em determinados assuntos, outros já são mais específicos, já são mais competentes ali, como o Hamilton colocou, a área mais de utilização do crédito, uma área mais de entendimento da Receita Federal e do Ministério da Economia, que ainda dependem em si aí ainda de uma formalização de entendimento, tá? Isso a gente está trabalhando junto com as duas casas. Mas, de uma maneira geral, contribuindo, o que eu queria colocar para vocês é que, sim, nós tivemos, o MCTIC, né, ficou encarregado, conforme prevê a lei, de organizar essa estrutura sistemática aí da geração do certificado de crédito, tá? E, junto com a Receita Federal, fazer aí essa inserção, né, automaticamente desse crédito, desse certificado, desse crédito financeiro, nos sistemas da Receita, tá? Junto com o SERPRO. O que a gente pensou desde novembro foi construir um sistema, algo que fosse relativamente simples e prático nesse momento agora para as empresas, mas que a gente também pudesse utilizar essas informações na prestação de contas das empresas, que continua se mantendo assim como está previsto no decreto 5906, da entrega do relatório demonstrativo anual. Tá? Então, essa mudança trazida pela lei na sistemática trouxe, né, a incumbência para as empresas trimestralmente entrarem no sistema, declarar o faturamento dos produtos incentivados, e aí o sistema totaliza esse faturamento dos produtos para que a empresa, para que possa ser estabelecido qual que é o limite de crédito que a empresa tem para aquele trimestre. E aí, com base nisso, no investimento que a empresa realizou no trimestre de apuração, o sistema possa calcular automaticamente qual que é o crédito que a empresa tem para aquele trimestre. Então, eu não consigo fazer a apresentação aqui para vocês agora, mas isso que eu acabei de mencionar para vocês se resume basicamente em duas telas. Uma tela onde que a empresa vai lançar as informações do faturamento dos produtos incentivados, e a outra tela que basicamente ela vai lançar a informação totalizada dos investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação realizados no trimestre de apuração. E aí uma das perguntas que sempre surgem para a gente é, tá, mas quando e como que eu vou precisar fazer esse detalhamento, né? Quando que vai ser feito isso? Vai ser feito no RDA. Então, todos esses investimentos que a empresa declara para fins de apuração do crédito, na declaração do RDA a gente vai ter que ter esse batimento. Então, colocando um exemplo claro, se ao longo dos 4 trimestres a empresa declarou que fez um investimento em P&D na ordem de 40 milhões de reais, lá na declaração do RDA eu tenho que ter os investimentos em P&D também nessa ordem. Tá? Com o RDA que o MCTIC vai promover com a verificação, análise e aprovação do crédito concedido para a empresa. E esse mecanismo foi um mecanismo que foi acordado junto com a Receita Federal, até para explicar, para não fugir muito do contexto de como que o Ministério já vinha trabalhando. Até porque quando a gente vai ler ao pé da letra de como está a Lei 13.969 e o próprio Decreto 10.356, ele deixa bem explícito sobre os dispêndios efetivamente aplicados, né? Então, a gente vê que os projetos permeiam ao longo de todo o ano base, e não somente a cada fechado exclusivamente dentro de cada trimestre. Bom, com base nisso aí que eu também mencionei, tem uma outra pergunta que sempre surge para nós, né? Algumas dúvidas.
se aquele percentual mínimo de aplicação, né, que é previsto lá no artigo 11 da Lei 8248, que é aquele 4%, né, e os seus desdobramentos, né, as obrigatoriedades de desdobramentos, a depender aí do faturamento da empresa, né, se é acima de 30 milhões, se essa obrigatoriedade ela é cobrada dentro do trimestre. Na verdade, não. Essa obrigatoriedade, que a Lei 13969 trouxe uma terminologia nova aí, né, que é o tal do PDI-M, que é o Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação Mínimo, que se remete a esse artigo 11, ela traz, dentro do próprio artigo 11, o conceito o princípio ali da anualidade. Ele é calculado sobre o faturamento bruto anual. Então, por isso, o entendimento já da secretaria, né, da leitura desses dispositivos, é que aqueles 4%, eles vão ser verificados no fechamento do ano base. Então, aquela obrigatoriedade de aporte no FNDCT, em projetos realizados em convênio com instituições da região de influência da Sudã, Sudene e Centro-Oeste, a obrigatoriedade de um percentual mínimo de investimento em instituições públicas, tudo isso vai ser verificado no fechamento do ano base. E a questão do ano base também é uma outra pergunta que nós temos recebido, se o ano base ainda se mantém conforme previsto no artigo 34 do decreto 5906, se ela se estende até março do ano subsequente. A resposta é sim, esse artigo não foi revogado pelo decreto 10356, isso, e por não ser revogado é permitido aí a extensibilidade do ano base até 31 de março do ano subsequente, mas para fins de cumprimento da obrigação do PDI-M, da obrigação de investimentos mínimos que a lei prevê. Tá? Esse mesmo crédito ele não pode ser utilizado concomitantemente para, não crédito, mas esse mesmo investimento ele não pode ser utilizado concomitantemente para gerar créditos no exercício posterior. Tá? Então, de certa forma, o que eu queria passar para vocês é que o Ministério buscou trazer, de certa forma, a construção de um sistema com base até no novo SIGPLAN, né, que foi o sistema desenvolvido para substituir a versão anterior do SIGPLAN, que trouxe um pouco mais de controles e verificações ali no próprio processo da declaração do RDA, e aí esse módulo específico para geração do certificado de crédito, ele é um módulo que trouxe algumas telas, a gente usou do princípio bastante aí da reusabilidade, então nós trouxemos a mesma tela de faturamento de produtos para que as empresas já têm conhecimento, né, já têm uma certa familiaridade, para que ela possa ingressar aí com os dados de faturamento, e aí o que foi mudado foi basicamente esses quadros novos para lançamento dos totalizadores de investimentos e geração do crédito. Tá? Só corroborando com o que o Hamilton mencionou, e que a gente busca orientar bastante as empresas, é que, uma vez gerado o certificado, a empresa vai conseguir visualizar as informações do valor do crédito que é concedido por trimestre. No entanto, até esse momento, o certificado não foi, o certificado e o crédito em si, ele não foi feito o upload, digamos assim, nos sistemas da Receita Federal. Ele somente é enviado quando tem uma ação específica no sistema para envio desse certificado para a Receita Federal. E enviando, pessoal, uma vez que a empresa envia, assim como o Henrique mencionou aí na apresentação dele, que a gente pede muito cuidado para as empresas, para que confiram certamente os valores, porque a portaria 1294, ela prevê uma única retificação desse certificado, tá? E quando que isso pode acontecer? É uma pergunta que geralmente a gente tem respondido. Esse período de retificação que está previsto na legislação, em níveis, para que a gente pudesse ter um controle operacional de todo esse processo, tá? E foi até uma demanda também da própria Receita Federal, que a gente pudesse fazer essa retificação no mesmo período em que está aberto a apuração do crédito. Ou seja, essa retificação, a empresa vai conseguir fazer a retificação de um certificado gerado até o fim do trimestre que ela gerou o certificado. Então, um exemplo claro, se uma empresa estiver gerando um certificado agora relativo ao primeiro trimestre, ela tem se ela já gerou esse certificado, ela tem até o dia 30 de junho agora para poder fazer a retificação desse certificado. Tá?
E aí, virando o trimestre, ela já não consegue mais retificá-lo. Então, assim, voltando na parte de sistemas, esse upload é feito nesse momento, no momento final, então dá carga direta nos sistemas, e nós já tivemos aí até alguns contatos com algumas empresas, inclusive empresas de grande porte, do setor aí da lei de informática, de que eles fizeram o upload e rapidamente puderam consultar lá pelo pé de conta web e verificaram que o crédito estava disponível para a empresa. Eles, inclusive, fizeram uso, até mencionei isso para a Milton, fizeram uso do crédito para compensação de um tributo, em pequena ordem, mas apenas para fins de teste, para ver se estava tudo funcionando corretamente, e nos deram feedback que de fato, funcionou perfeitamente. Tá? Eles conseguiram abater a cobrança de um tributo específico da federal. Bom, deixa eu ver se tem mais algum questionamento aqui que é bem comum. Eu acho que uma das coisas, Rubens, que eu acho que ficou, ontem foi bem discutido também, a questão do regime de caixa ou de competência, né? Certo. De fato, isso a gente estava prevendo que isso pudesse ter saído na portaria, nessa 1294, em um ajuste textual, essa previsão acabou ficando por fora, tá? Mas o que é um entendimento e que a gente vai procurar trabalhar isso em novos instrumentos aí, possivelmente uma nova portaria, tá? É que o Ministério entende o princípio de regime de competência, tá? Embora a portaria esteja explícita, falando de desembolso, que caracteriza mais regime de caixa, isso, mas o entendimento do MCTIC, principalmente relacionados aos dispêndios com RH, o que a gente vai procurar padronizar e regulamentar sobre essa questão do princípio de regime de competência. Porque é a prática do setor, né, Wanda? Então, o pagamento de um recurso humano é sempre realizado no mês posterior. Isso. E aí, quando a gente chega no final de um trimestre, esse pagamento acaba não entrando, digamos assim, na contabilização, se for considerado o desembolso propriamente dito. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver um pagamento que foi realizado em abril, ele não ia, mesmo sendo competência mês de março, pela regra, pelo descritivo do jeito que está na própria portaria, ele não caberia entrar ali no dispêndio de março. Mas é um entendimento nosso da Secretaria, nós vamos conversar com o nosso jurídico e procurar aí estabelecer uma portaria para regulamentar esse ponto. Tá bom. Muito obrigada, então, agradeço aí vocês todos do Ministério. Vou passar a palavra aqui para o Maurício da VEG, ele é gerente de administração de contrato e é responsável aí pela lei de informática lá na VEG, né? Maurício, fique à vontade aí. Boa tarde a todos. Eu não tenho muito o que dizer. A VEG participa da lei de informática desde o início. O nosso plano de pesquisa e desenvolvimento aprovado, o terceiro plano, diga-se de passagem, foi em 91, e de lá para cá nós estamos firmes. A lei de informática fez a diferença para nós, nessa parte de produtos de informática, fez a diferença, nos permitiu ganhar uma coisa que nós não tínhamos. Hoje nós temos uma coisa muito bem estruturada na empresa, graças a Deus, em termos de produtos, estado da arte, exportando para vários países. E a minha única preocupação com essa nova lei nesse momento é importantíssima a manutenção da lei. A nova lei foi uma conquista da sociedade de forma muito, muito significativa. Agora, eu tenho uma preocupação muito pessoal. Eu sinto que na lei, apesar de que são leis bem diferentes, apesar de que o objetivo final é o mesmo, são leis muito diferentes. Uma estava baseada no IPI e outra, a atual, a nova, em créditos financeiros. Agora, eu sinto que sem medo e sem ser pejorativa a palavra, a burocracia tende a aumentar. Isso me preocupa, porque aumentam as dificuldades e, quiçá, os custos envolvidos para as empresas. Se eu sinto isso e eu trabalho numa empresa grande,
eu fico imaginando a dificuldade que as empresas pequenas têm. Então, é só mais um alerta que eu faço, no sentido de não perdermos de vista a simplicidade dos processos, da legislação como um todo. Tem que existir salvaguardas, não tenho dúvida nenhuma, mas não podemos burocratizar sem pensar em quem está do outro lado e tem que responder quesitos, etc. No mais, nós na VEG estamos firmes com a nova lei de informática também, e no que nós pudermos ajudar, estamos às ordens. Wanda, se me permite fazer só uma observação? Por favor, fica à vontade. Maurício, em primeiro lugar, mais uma vez uma satisfação voltar a ter um contato mais direto contigo. O Maurício, ele, não só a VEG, como o Maurício pontuou, tem sido uma das empresas e desde sempre esteve engajada no contexto proporcionado pela lei de informática, e o Maurício, em particular, tem sido nosso interlocutor já há bastante tempo para uma série de assuntos que estão subjacentes à participação da VEG nesse contexto, seja relacionados a pesquisa e desenvolvimento, seja relacionados à manufatura, aos regramentos que são previstos na legislação, rotulados como processo produtivo básico, que são também objeto de regulamentação. Na realidade, Maurício, a sua preocupação é extremamente importante, e a legislação, embora por ser nova e ainda carente de algumas regulamentações, é natural que traga muitas interrogações ainda, mas existem algumas ações, algumas medidas que foram tomadas para enfrentar essa questão da burocratização. Por exemplo, o próprio processo de habilitação, que historicamente sempre foi um ato bastante complexo, por envolver pelo menos 2 ministérios. Houve época que envolvia 3 ministérios na habilitação. Verdade. Ele está reduzido à esfera apenas do MCTIC, e dentro do MCTIC há uma secretaria, que é a Secretaria de Empreendedorismo e Inovação. Essa mudança, ela abre a possibilidade de que a gente possa estabelecer um sistema de habilitação ao regime, tanto para empresas novas, quanto para empresas que desejam ampliar o seu portfólio de bens alcançados pela legislação, com um nível de agilidade que nós nunca conseguimos, não obstante dos nossos esforços, alcançar no passado. É possível que, num primeiro momento, a gente se defronte com algumas dificuldades para que isso se torne realidade, até porque, quando você muda de um regime para outro, às vezes você tem inércias, até porque você tem que lidar com uma carteira de projetos ainda por definir, que foram, por serem deliberados, submetidos, digamos, no apagar das luzes do regime anterior, né? Você tem um legado, mas a tendência natural, e que a gente vai fazer um esforço para que isso se materialize o mais breve possível, é que a gente possa fazer um bom uso, ter bom resultado dessa mudança, que realmente ela é bastante significativa. E mesmo na prestação de contas, à medida que amadurecer o engajamento das auditorias independentes, que foi um recurso introduzido na legislação a partir de 2018, por meio da Lei 13.674, nós esperamos que gradativamente a regulamentação necessária para a participação das auditorias, ela também permita que o MCTIC consiga dar respostas tempestivas que o setor espera, e ter muito mais agilidade em dar a resposta para a confirmação da homologação dos investimentos em P&D declarados. E eu diria que é uma expectativa justa do setor empresarial, haja vista que os indicadores de que
os investimentos têm acontecido têm sido de tal maneira crescentes e os resultados podem ser percebidos por meio de muitos departamentos de universidades que têm desenvolvido interações com a indústria de TIC num nível bem superior ao que a academia costuma ter com outros setores industriais, mesmo setores industriais onde, por força de regulamentações, existe estímulo e programas de pesquisa e desenvolvimento, digamos assim, legislações que estimulam essa busca de aproximação do setor produtivo à academia, mas nos níveis que o setor de TIC alcançou, eu não vejo paralelo no Brasil, além do que a gente observa com relação à implantação e, eu diria, até consolidação de alguns institutos independentes de P&D, que inicialmente criados sob o amparo da lei de informática e direcionados inicialmente apenas para atender demandas do setor, mas muitos desses institutos ganharam visibilidade em outros setores industriais e tem conseguido demonstrar um acúmulo de competência para fazer frente e superar desafios seja por meio de desenvolvimento de produtos, plataformas, softwares, que demonstra que as competências acumuladas são relevantes para o país nessa área. E antes de eu acabar o meu parênteses, que eu acabei me estendendo um pouco, eu me recordei de uma questão também que nos foi colocada recentemente, eu achei curiosa a questão, com relação ao tratamento de software no âmbito da legislação. O Henrique comentou na sua fala que não foi possível ainda dessa vez estender os incentivos para abranger o setor de software. No entanto, o setor de software, indiretamente, ele sempre recebeu um apoio importante com relação à questão do desenvolvimento. Em torno de 2/3, praticamente, dos investimentos em P&D que as empresas incentivadas fazem são direcionados para software, nas suas várias vertentes, seja software embarcado, sejam aplicativos, seja um software para atender demandas fora do setor de TIC, mas o software tem um papel relevante na legislação no tocante ao desenvolvimento. E, aliás, nem poderia ser diferente, porque na regulamentação, se pegarmos o decreto 10.356, o artigo 2º, lá no seu inciso 2, esse artigo 2º do decreto 356, ele procura definir o que vem a ser pesquisa e desenvolvimento para os propósitos da legislação. A sua redação veio ainda do próprio decreto anterior, 5906, e foi inspirada no manual Frascati, quer dizer, tentou refletir conceitos que são consensos em boa parte do planeta, por assim dizer, e software lá está colocado de forma textual. Software é um elemento, é uma parcela relevante do setor de TIC, e desenvolvimento de software é apropriável, é enquadrável, não poderia deixar de ser, e com uma ressalva que também é exigida para desenvolvimento de hardware, que os investimentos devem mirar resultados em plataformas de software que agreguem inovação, que agreguem diferenciação, assim como também é exigido para hardware. Então, essencialmente eram essas observações, Wanda. Obrigada. Tem uma pergunta para você, antes de eu passar a palavra para Maria Carolina. Eu queria ler para você aqui, o Rubens, está direcionado a você, mas o Henrique e o Hamilton podem falar, que a pergunta do Felipe é que se o limite de crédito é aplicado ao faturamento a cada trimestre isoladamente, ou o limite se aplica ao faturamento e ao PDI atualizado conforme se avançam os trimestres? Hamilton, você quer responder ou eu respondo? Posso responder? Pode responder, Rubens. Eu acho que essa também veio na última leva.
Não, a apuração ela é trimestral, tá? Então, é trimestre a trimestre que tem que lançar o faturamento dos produtos, é sempre para aquele trimestre passado, tá? Então, fechou o faturamento dos produtos no trimestre, vai ser lançado lá no sistema, ele lança o faturamento quanto foi, e aí o sistema já vai calcular, né, fazer as exclusões conforme está previsto na lei do IPI, das devoluções e ICMS de substituição tributária. E também é o que a gente, até uma outra pergunta que a gente tem trabalhado muito, aproveitando aqui, colocando um parênteses, desse faturamento bruto, a gente já está orientando para as empresas a excluir o frete, os valores do frete e seguros, que estão, porventura, ali destacáveis, né, para que possam ter rastreabilidade. Ela já exclui desse faturamento bruto, né, do valor do faturamento bruto no ato da declaração, e o sistema já vai calcular esse limite para o trimestre específico de apuração, tá, Felipe? Então, vai ser sempre trimestre a trimestre. Esse trimestre ele não vai se acumulando, tá? Esse valor de faturamento ele não vai avançando e acumulando. Tá bom, obrigada. Ô, Maurício, você quer fazer algum comentário adicional aí, enquanto a gente está em cima do tratamento da lei? Depois vou passar a bola ali para Maria Carolina. Não, só agradecer as palavras do Hamilton. Como eu acompanho esse assunto há muitos anos, eu entendo que o corpo técnico do MCTIC, particularmente, eu tenho uma confiança muito grande nesse corpo técnico. Há muitos anos que eu acompanho o trabalho e sou testemunha das atividades pró-indústria que esse corpo técnico do MCTIC tem manifestado nesses anos todos, independente de quem está no governo. É sempre pró-indústria, pró-empresa local. E isso é importante. Apenas mais esse depoimento. Agradeço. Obrigada, Maurício. Somos dois, então, porque eu tenho o pessoal lá do MCT. Primeiro, foi uma grande experiência ter passado por lá, vindo do setor industrial privado, indo para o Ministério, encontrando essa turma que eu já conhecia como usuária da lei, né? Mas sentando do lado de lá para entender um pouco a problemática do lado de lá, que também eles têm que seguir regras, têm uma porção de pressões, tem uma série de dificuldades que, quando você está do lado de cá só, nem sempre você dá o devido valor ao esforço que está sendo feito para resolver alguns problemas, né? Mas, de qualquer jeito, é uma turma aí que, mesmo com gente nova, eles conseguem, desde sempre, passar o espírito para as novas turmas, né? Eu acho que tem sido uma experiência sempre positiva trabalhar com o MCT e agora com o MCTIC. E quero passar, então, a Maria Carolina. Olá. Sua oportunidade aí, por favor, fique à vontade. Obrigada, olá, boa tarde. Acho que complementando as palavras aqui dos colegas, realmente a equipe do Ministério tem sido muito aberta nas discussões. Eu mesma tive algumas conversas com o Henrique, com a Hamilton e Rubens essa semana, exatamente para esclarecer algumas dúvidas que são relevantes para as empresas. Então, acho que é só agradecer mesmo e dizer que é sempre muito importante esse canal aberto para que a gente possa trazer uma maior segurança jurídica para as empresas na operacionalização dos incentivos. Aqui eu queria apenas acrescentar, acho que alguns pontos relevantes do ponto de vista de operacionalização desse novo mecanismo, agregando ao que os colegas já disseram, né, que foram bem exaustivos. Acho que primeiro começando pela questão do próprio crédito financeiro e agora nesse contexto de apuração trimestral. É importante que as empresas façam um acompanhamento mesmo, a gente tem orientado os nossos clientes a fazer um acompanhamento não só ali do forecast, do que tem de previsão do ponto de vista de faturamento e com isso cálculo do que
seria necessário de investimento, mas também do próprio realizado, e fazendo isso mensalmente, exatamente porque agora, nesse novo contexto, né, considerando, por exemplo, agora esse trimestre que se encerra em junho, a empresa tem, nesse momento, aquelas que já se sentem confortáveis para isso, elas já teriam uma janela de oportunidade para apresentar a declaração de investimentos e com isso, conseguir ali o seu certificado para os incentivos fiscais. Esse é até um ponto que eu discuti com eles esses dias, assim, em relação a esse momento, né, assim, qual que é o prazo que a empresa tem quando a gente pensa a cada trimestre para apresentação dessa declaração. A princípio, me parece ali no final, né, por exemplo, em junho, bem no finalzinho de junho, e aqui um ponto que eu coloco de atenção que seria interessante que as empresas tivessem um período no mês subsequente ao fechamento, ao encerramento de cada trimestre, para isso, considerando, inclusive, o próprio fechamento contábil, né? Então, acho que esse é um ponto importante, até para facilitar a operacionalização. Então, acho que isso é um ponto que eu queria trazer, reforçando, né, a possibilidade das empresas realizarem esses ajustes, né, dos investimentos que eventualmente não foram cumpridos ali quando a gente olha numa visão trimestral, né, às vezes não atenderam ao investimento necessário para aquele trimestre, a possibilidade de se ajustar isso nos trimestres posteriores. Então, acho que isso era um grande ponto de preocupação que as empresas tinham, né? Ai, meu Deus, e se eu não conseguir realizar, às vezes, né, esse acompanhamento trimestral em tempo real pode surpreender as empresas em algum momento, e aí correr atrás de realizar investimentos ali de última hora, isso poderia burocratizar de uma certa forma o processo. Então, vejo com bons olhos essa possibilidade de se organizar. Destaco também, em relação aos investimentos, agora a possibilidade de se investir em projetos e programas prioritários para, né, assim, ali substituindo todos, dentro do investimento dos 4%, todas as opções, inclusive o FNDCT. Então, acho que vale ter uma atenção a isso. A Embrap já né, tem um programa prioritário já credenciado nesse sentido, então pode ser uma estratégia, de repente, a empresa, quando precisa ali complementar o investimento, ela, de uma forma mais ágil, conseguir realizar. Destaco que, em relação a, agora pensando em investimentos a maior durante o ano calendário, né, a possibilidade de você considerar esses valores até julho do ano subsequente, então isso também é um ponto de atenção. E aí, entrando um pouco na questão dos próprios controles, né, aqui acho que tem dois pontos relevantes que valem ser mencionados. Quando a gente pensa ali em investimentos em P&D, para algumas empresas tem a parte dos investimentos em projetos internos. Então, considerando que isso é a análise do potencial do projeto, se é um projeto efetivamente de P&D à luz do que a legislação traz, é importante que a empresa faça esse acompanhamento anualmente, entenda anualmente ali quais projetos têm possibilidade de enquadramento e de aderência na própria legislação. E entrando também na parte de dispêndios, aqui eu trago uma questão que está bem clara no decreto, que é a segregação contábil que esses gastos incentivados, então os investimentos, enfim, tem que ter em relação a outras atividades dentro da empresa que não estão relacionadas ao benefício da lei de informática. E do ponto de vista contábil, existem alguns instrumentos possíveis para realizar essa segregação. Então, a gente pode falar em centro de custo, conta contábil. Isso se assemelha bastante, por exemplo, ao que já é solicitado na Lei do Bem, que é um outro incentivo fiscal transversal. E é uma boa prática, assim, a gente pensa, num primeiro momento, pode parecer que é uma burocracia você realizar esse acompanhamento, essa segregação de despesas, mas do ponto de vista de gestão de projetos, de gestão de inovações, pode trazer outros indicadores importantes para a empresa do ponto de vista de análise de portfólio. Então, acho que isso é um ponto importante. E aí, por fim, pensando aqui, uma vez que a empresa, enfim, conseguiu obteve certificação ali do seu incentivo fiscal, como é que fica a questão contábil, de contabilização desse incentivo? Isso também foi um ponto que o decreto também já esclareceu. Está muito claro que esse crédito financeiro, ele é similar a uma subvenção econômica, né, assim, uma subvenção, e aí, nesse sentido, ele é reconhecido como uma receita, ele, então,
se torna ali como um lucro bruto, mas não é tributado para fins de imposto de renda, PIS e COFINS. E aí o interessante aqui para as empresas que avaliam do ponto de vista de EBITDA como indicador ali de resultado, né, o crédito ele vai acabar compondo esse resultado, melhorando assim o EBITDA. Então, acho que isso é um ponto importante que para algumas empresas isso acaba sendo bastante relevante. E aí fecho assim com algumas questões que eu considero relevantes para as empresas terem aí nos próximos meses, né? Faça o acompanhamento mesmo da apuração do faturamento mensal. Então, faça sempre o confronto do forecast versus realizado. Isso para a empresa já ir tendo ali uma visão de quanto que ela tem necessariamente que investir. Além do controle de atendimento do PPB, da análise da contrapartida, se realmente está, como é que está sendo a realização desses investimentos obrigatórios, controle de projetos internos, né, assim, acompanhe esses projetos ao longo do ano, tudo isso para facilitar, para que, né, assim, para que a empresa tenha segurança na hora que ela está apresentando ali o que realmente foi investido em P&D, e aí o crédito em consequência disso, né, ele realmente está cumprindo com as obrigações. Então, acho que isso é uma forma de diminuir qualquer tipo de risco ou de glosa que possa vir depois até da própria compensação do benefício fiscal. É isso, acho que são esses os pontos que eu queria trazer. Para fechar, em relação ao software, né, que as empresas muito trouxeram aqui sobre, infelizmente, não poderem entrar dentro da lei de informática, acho que é uma pena, espero que isso possa ser, no futuro, contemplado, mas não vamos esquecer da Lei do Bem, que é um incentivo fiscal transversal, que ele tem essa aplicação para empresas que desenvolvam projetos de pesquisa e desenvolvimento independente do setor. Então, enfim, existe essa outra possibilidade, né? O próprio benefício da Lei do Bem pode ser acumulado com outros incentivos, então fica aqui uma atenção para essa outra situação, né? As empresas que ainda não conhecem. Muito obrigada, viu, Maria Carolina? Sim, nós já fizemos aqui, o nosso setor vem trabalhando tanto com o MCT, com o MCTIC, como com o Congresso, no sentido de atualizar e melhorar a lei do bem. A gente tem tido aí, com o pessoal da AB, já tivemos o nosso webinar com a turma do Jorge, a Maria Luz, o Francisco, a turma lá do MCTIC. Então, te agradeço muito aí a parceria, viu, Maria Carolina? Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Eu queria aproveitar a presença, porque na última discussão que nós tivemos lá nos ICTs, no grupo de ICT, que se reúne aí toda semana, uma observação sobre o artigo 61, onde o artigo do decreto do 356, o artigo 11, né, ele é revogado, o artigo 11 do 5906, né? E, obviamente, isso... Mas no decreto 356, o assunto não é abordado. Então, alguém que precisa saber qual é o limite de faturamento para você não precisar fazer aporte de P&D externa, ele precisa ir lá para o 13.674, onde no parágrafo 11 do artigo 11 altera o faturamento anual para 30 milhões. Vamos lembrar que antes, lá atrás, era 15, agora é 30, mas isso não fica claro no 356, né? Essa foi um levantamento aí que a turma do ICTs levantou como uma preocupação. Depois a gente manda com detalhes para vocês, mas é a questão da dificuldade, às vezes, de manipular, principalmente para as pequenas empresas, manipular 3, 4 decretos, porque não tem grupos de advogados, não tem gente especializada, muitas vezes o próprio dono que tem que tomar conta desse negócio também e acaba se perdendo um pouco entre vários decretos, portarias, etc., né? Então, isso aí é só uma lembrança, né, que nós levantamos aí nesse grupo de ICTs,
para garantir que fica claro que o faturamento anual abaixo de 30 milhões, a empresa não tem exigência de P&D externo, né? Então, eu só queria que vocês me complementassem ou apenas concordassem com isso para a gente ter clareza neste assunto aí que não ficou muito claro. Obrigada. Henrique, ou Hamilton, ou Rubens, qualquer um deles. Ô Wanda, boa observação. Eu acho que esse feedback que que nós vamos receber, esperamos receber, estamos recebendo feedbacks da BINE, da BIPT, de vários atores, vai ser bastante valioso para que a gente trabalhe em ajustes na regulamentação, especialmente. A Wanda vai lembrar também que o decreto 5906, por exemplo, levou 2 anos para ser feito entre a publicação da lei, à época, e saiu o decreto. A lei, a 11077, foi de 2004, o decreto levou 2 anos. Desse, nós não podíamos nos dar ao luxo, nos permitir que ele se estendesse mais do que alguns meses. Ele até se estendeu mais do que era o objetivo. É verdade. Então, estávamos dispostos, tivemos que aceitar o risco de alguns ajustes depois serem feitos. E essa questão que você levanta é bem interessante, porque a ideia, o ideal num decreto é que ele abranja todos os aspectos para ficar mais fácil. Né? Que precisam ser regulamentados na lei de origem, mas também que, sempre que possível, ele resgate alguma coisa que está na lei, mesmo que parafraseie para ficar mais claro, até para que quem utiliza, o público-alvo, só precise manipular uma legislação. Nós tentamos fazer isso mais em função da limitação que nós tínhamos, de conseguir o consenso entre todo mundo envolvido e colocar um decreto na praça, tratando daquele mínimo que era fundamental para a nova legislação. Tivemos que fazer algumas concessões, mas essa é uma lembrança muito boa, e isso explica por que eu recebi algumas demandas ultimamente, algumas consultas, sobre uma questão que eu achava pacificada, mas, Hamilton, é fato mesmo que as obrigações de investimentos externos em convênio e FNDCT, elas são mantidas para aquelas empresas cujo faturamento é superior ou igual a 30 milhões? Eu falei, sim, com certeza. Mas não está claro. Né? Não está claro. Agora eu consigo entender por que... Não está claro porque você tem que ir lá para o 13.674 para achar esse assunto novamente. Né? Exatamente, que na realidade é um decreto que ficou lá, está meio... jogado ali, né? Esquecido, né? Ele não é o decreto do dia a dia como era o 5906. Exatamente. E essa é a preocupação, principalmente porque este ponto se refere a pequenas empresas, né? E aí é onde reside o maior problema da dificuldade de manusear vários decretos e várias portarias, etc. Né? Tá bom, gente. Mais alguma pergunta? Eu acho que tem alguém que queira fazer alguma pergunta. Deixa eu ver, o Felipe tem mais uma pergunta aqui. Naquele caso que ele falou, ele te perguntou, Rubens, que era trimestral, tanto investimentos a menor como a maior dos 4% são penalizados por não serem convertidos em crédito? Aí ele diz que colocou uma sugestão para o Hamilton por e-mail, que pode trazer uma luz para o problema. Ele queria que vocês dessem aí uma maior esclarecimento aí, para as empresas se beneficiarem do crédito máximo, independente do investimento a maior ou menor em determinado trimestre, né? Eu acho que vocês levantaram, né, Rubens, esse ponto também ontem com a BINE. Eu acho que talvez valha a pena expandir aqui um pouco. Obrigada. Tá bom. Esse questionamento aí feito pelo Felipe, ele até nos encaminhou ontem mesmo um e-mail. Peço até desculpas aí, Felipe, nós estamos recebendo bastante demanda grande e a gente não está conseguindo
responder tudo a tempo, tá? Mas à medida que a gente for dando vazão aí às demandas, a gente vai respondendo os contatos, tá? O Felipe colocou até uma contribuição que ontem na conversa com a Bini, a gente colocou alguns exemplos sobre a possibilidade do uso, né, do uso desse conceito trazido por essa nova legislação, conceito de cumulatividade de períodos. O Henrique chegou a mencionar agora no início da apresentação dele, sobre o Hamilton também fez uma observação, né, sobre essa questão da cumulatividade. De fato, assim, tem até uma previsão no próprio decreto 10.356, que vai ser um ato regulamentado pela MCTIC, né, esses ajustes para fins de cumulatividade, mas o exemplo que nós colocamos é que a legislação ela permite que a empresa possa acumular mais de um trimestre, mais de um período, tá? Para fins de ajuste e para, de fato, maximizar o crédito ali. Ontem, na BIM, nós lançamos 2 exemplos, que são exemplos de fato, né? A legislação ela não está entrando com características restritivas, então fica aberto da empresa poder, na nossa ótica de MCTIC, da empresa poder trabalhar esse valor, os valores de faturamento e de investimento, de forma a maximizar os investimentos que ela fez. Nesse sentido, Wanda, um dos exemplos foi justamente isso. Se ela investe, né, naturalmente, se a empresa investe a menor que a obrigação no primeiro trimestre, conforme o sistema está construído e o regramento também, ela não consegue, pela via de regra, ela não vai conseguir reaver esse investimento, o crédito, na verdade, a menor pelo investimento a menor, tá? O que nós vimos é que, como a lei não restringe nesse critério, nesse conceito de cumulatividade, é que a empresa pode ter a opção de acumular parte de um faturamento, seja de um produto ou do próprio faturamento. Claro, o que a gente está falando, ressaltando, né, para que fique bem claro, né, é que não é que a empresa tem que lançar faturamento que não houve. Não, ela vai tornar a opção, assim como ela tem a opção de acumular de um trimestre para o outro, o que a lei não restringe é que isso tem que ser total. Isso pode ser parcial, ou seja, a empresa pode chegar a querer ter a opção de acumular parte do seu faturamento de bens incentivados de um trimestre para o outro. Com isso, se ela fizer usar desse mecanismo, é possível que ela consiga maximizar o crédito que ela tenha deixado de fazer em um trimestre. Tá? A lei também traz o conceito de crédito excedente, né? Isso está bem claro na legislação. Esse excedente, sim, tem a previsibilidade que ela consegue usar esse excedente até 31 de julho do ano subsequente ao do período de apuração. Tá? O sistema ele já está apto a calcular esse excedente, ele já tem campos específicos para tanto calcular no trimestre quanto para carregar o excedente acumulado, e também para quando a empresa for lançar esse excedente, tem os campos apropriados no sistema para que ela lance o crédito excedente para compensar ou para fazer o uso dentro de um trimestre, dentro de um certificado, tá? De certa forma, Wanda, essa questão que eu tinha respondido aqui para o Felipe, é que essa questão da acumulatividade, conforme está até previsto lá no decreto, no novo decreto, cabe aí ao Ministério a gente lançar aí uma orientação melhor, e aí a gente vai verificar se é a nível de portaria, conforme foi sugerido lá pelo pessoal da BIM, ou qual instrumento a gente vai verificar qual que é melhor que se apropria, mas lançar uma orientação melhor e maior, mais ampla para as empresas sobre esse cenário. E aí isso vai para as empresas beneficiárias, mas também vai para as auditorias independentes, né, para que elas saibam o que está acontecendo, né, o que acontece com essa questão da cumulatividade e qual que é o entendimento do MCTIC perante essa aplicação desse mecanismo. Tá? Isso para que a empresa faça ali o uso desse mecanismo, as auditorias avaliem conforme a prática orientativa do Ministério. Ok? Tá bom. Muito obrigada. Eu não estou vendo mais perguntas. Deixa eu ver, o Paulo. O Paulo está comentando aqui sobre o faturamento, a possibilidade de informar aí sobre o faturamento, né? Eu acho que o Hamilton já comentou, a gente vai encaminhar especificamente onde a gente identificou esse tipo de problema, para eles verem como vai ser melhor orientado, se no manual,
porque não é uma questão especificamente legal, né? Mas é a validade do decreto que permanece, né? Do 674, que permanece, e garantir que as pessoas sejam alertadas que esse faturamento, que é abaixo de 30 milhões, não há necessidade de P&D externo. Né? Só complementando, Wanda, eu li aqui a pergunta aqui comentário aqui do Paulo. Isso, é a preocupação que ele traz aqui, desse crédito aí, que a Receita Federal pode interpretar como má fé da empresa, que pudesse ter gerado crédito. Assim, na primeira visão foi como a gente está comentando, tá, Paulo? Não é questão de um crédito a menor, de um faturamento a menor. Se a lei está trazendo a previsão de cumulatividade de períodos, ou seja, se ela pode pegar todo o faturamento do primeiro trimestre e não gerar crédito no primeiro trimestre, usar esse faturamento e acumular com o do segundo, e lá em julho, dia 1º de julho, ela lançar um valor de faturamento relativo ao primeiro e ao segundo trimestre, e os investimentos do primeiro e do segundo trimestre, a lei está permitindo isso. Então, o que no nosso entendimento é que a Receita Federal ela não vai entrar nesse mérito, porque senão ela vai questionar essa aplicabilidade da lei também. Né? O que a gente está trazendo é que a lei não fala se ela vai trazer, se ela tem que fazer obrigatoriamente isso total, ou seja, se ela vai pegar todo o faturamento do primeiro trimestre e lançar para o segundo, acumular com o do segundo e gerar crédito uma vez só, ou se ela pode fazer isso de forma parcial. O parcial é isso que a gente está comentando, ou seja, ela faz a opção de declarar a menor. Um exemplo que eu usei em algumas apresentações que nós participamos é que, vamos colocar um exemplo que a empresa tem 2 produtos, smartphone e tablet, e ela fatura 80 com smartphone e 20 com tablet. No primeiro semestre e no segundo semestre a mesma coisa. Só que ela tem a opção, digamos que ela queira fazer uso desse mecanismo de cumulatividade para regular o investimento que ela fez no primeiro trimestre de 3. Ao invés de ela ter a obrigatoriedade de fazer 4, mínimo, que é o mínimo que ela conseguiria, quer dizer, é o máximo que ela conseguiria para gerar o crédito, mas digamos que ela tenha feito 3. Por esse conceito, ela pode tanto não gerar crédito no primeiro trimestre e acumular esse faturamento de 80 e 20, né, esse 100, com esse 3 e jogar isso para o segundo trimestre, quanto, na nossa visão, ela também pode declarar parte dele no primeiro trimestre, gerar crédito sobre parte dele e no segundo trimestre acumular aquele residual, aquela outra parte que ela não declarou, não gerou crédito sobre aquele faturamento e acumular com o segundo para gerar um crédito, para ter um faturamento no limite maior e um investimento, claro, para ela poder maximizar, ela vai ter que fazer um investimento maior. De certa forma, é isso. Eu sei que a gente se expressando às vezes não consegue esclarecer muito bem. A gente vai procurar colocar isso num papel, trazer alguns exemplos para que fique de certa forma mais claro para as empresas e também para que traga, conforme até você colocou na sua preocupação, uma tranquilidade jurídica para a empresa, tá? Mas também vai ser algo que a gente tem que, nós vamos nivelar isso com a Receita para que ela saiba de quais são os entendimentos e quais são as formas de operação do MCT. Wanda, só para complementar a observação do Rubens, no fundo que uma das razões desse problema e dessas dúvidas que estão surgindo é porque, e talvez até motivados em parte por esse cenário um pouco adverso, então a empresa, digamos, no primeiro trimestre ela fez um investimento em P&D bem menor do que a média histórica, digamos assim. Ela fez um investimento que anualizado seria menor do que os 4%, que é o investimento mínimo. Sim. Mas olhando numa visão de trimestre, vamos dizer assim, foi 2% do faturamento alcançado naquele primeiro trimestre. Aí muitas empresas colocaram, poxa, mas aí, e se eu fizesse 6% no segundo trimestre, porque agora eu comecei a ter reação, minhas vendas melhoraram, meu faturamento melhorou, eu não teria uma forma de compensar, por assim dizer, e na somatória dos créditos obtidos nos 2 trimestres, eu alcançasse o máximo que eu alcançaria se eu tivesse otimizado do primeiro trimestre do segundo trimestre. Bom, aí a dificuldade surge porque a legislação impôs aqueles limitadores a cada período de cômputo. A cada trimestre tem um limitador. E aí o que nós fizemos, algumas simulações, mostraram que o efeito do limitador ele se dilui parcialmente, pelo menos,
quando, ao invés de se olhar de forma segmentada, trimestre a trimestre, a empresa eventualmente tem uma maneira de computar o faturamento de 2 trimestres, por exemplo, e, consequentemente, o investimento correspondente dos 2 trimestres. Que aí, numa visão de 2 trimestres, o limite máximo para não estourar o crédito, que seria 4 trimestres no período, em parte de uma visão de 2 trimestres, compensa aquele investimento a menor no primeiro trimestre, onde, consequentemente, o crédito alcançado foi bem menor. É isso que a gente vai procurar ilustrar nos exemplos. De qualquer maneira, né, Milton, o objetivo da empresa é pegar os limites e empurrar os faturamentos para ajustar os limites ajustar os créditos aos limites existentes, né? Então, ela otimizando isso, ontem eu fiz também uma série de estudos aqui, e, obviamente, dá um pouquinho de trabalho, mas se você sistematizar, pode até ser uma coisa simples, numa planilha, você modifica, brinca com os dados e chega no valor correto para você estar dentro do limite, aplicando o máximo de usufruição do crédito, né? Claro, cabe ressaltar, né, Wanda, que a gente também não está falando de uma questão de provisionamento. Por exemplo, lançar um valor de faturamento que não existe. Não. Então, esse caso, né, não é previsto na legislação, e esse caso pode ser passível de uma sanção, sim. Que aí é um exemplo, colocando um exemplo, vamos considerar que a empresa faturou 100 no primeiro trimestre, mas que ela acha que no segundo trimestre ela vai faturar 120. E aí ela consegue lançar um valor a mais no primeiro trimestre para gerar um crédito maior, considerando um faturamento que possa vir a ocorrer no trimestre seguinte. Isso aí não funcionaria, porque, na regra, quando for feita a auditoria e a fiscalização, o que a gente vai pedir para que as empresas façam é declarar, uma vez que ela fez uso desse mecanismo de cumulatividade, é que ela, no ato do RDE, ela declare quanto que foi o faturamento realizado em cada trimestre. Para quê? Para que as auditorias possam bater essa informação com o que de fato aconteceu, né? As auditorias e o próprio MCTIC. Se tiver uma divergência, que a empresa gerou crédito a maior por conta de um faturamento que ela declarou que foi a maior do que o realmente realizado, isso aí tem as sanções previstas na legislação, isso acarreta em punibilidade. Ô, Wanda, se você me permite, e aí por isso que eu reforço aqui a necessidade das empresas terem um acompanhamento mesmo mensal, não só do projetado do ponto de vista de faturamento, mas do realizado, e a partir do realizado, né, assim, já fazer os cálculos da necessidade de investimento obrigatório e do próprio crédito que teria direito a partir do investimento realizado. E o que a gente tem feito com as empresas é tentar trazer essa visão de realizado, de projetado versus realizado, e aí a partir de documentos contábeis gerados ali mensalmente ao final de cada mês, para que a gente possa ir fazendo esse acompanhamento mensal. E quanto mais, como tem várias minúcias aqui, então, do ponto de vista de faturamento, na hora que a empresa vai avaliar, né, se não é o conceito de faturamento bruto, que tem algumas deduções que têm que ser realizadas, então, já tentar parametrizar os sistemas de forma que essas deduções já sejam realizadas, exatamente para que a empresa possa acompanhar da melhor maneira e da forma mais correta mesmo, o efetivamente ocorrido, para que com isso ela possa ter esse acompanhamento do valor do crédito em si, de forma bem real, bem próxima mesmo ao que efetivamente é devido e é de direito. Tá, tem mais uma pergunta aqui do Galapos. O que ele pergunta, a primeira questão, acho que vocês já responderam, é o crédito financeiro sobre os investimentos do primeiro trimestre, quem usou a opção do IPI, poderá ser gerado somente sobre os excedentes dos 4% ou pode ser gerado por investimento integral? Vocês já responderam que é só o excedente, né? Na verdade, Wanda, a regra, de qualquer forma, é essa. Tá? Ou seja, a empresa vai ter que, para fazer uso dos dois regimes, ela vai ter que investir a mais, ok?
Só que o que ocorre, como o Henrique também frisou isso na apresentação dele, o que ocorre é que a empresa tem, pela regra antiga da lei, pela regra antiga, né, da lei, pela fruição do IPI, ela tem até 31 de março do ano de 2021 para realizar esse PID referente à fruição do IPI. Do IPI. Do IPI, tá? Mas vamos supor que a empresa já se ela já fez um investimento, digamos, na ordem de 4%, sobre esse faturamento que ela fez agora, sobre a fruição do IPI, mas que ela tem a opção de gerar crédito, que ela queira optar por usar esses 4% para gerar crédito, ela pode fazer. Só que ela vai ter que até 31 de março fazer outros 4% aí para cobrir essa obrigação do IPI. Tá? Então, no fim das regras, no fim das contas, quando fechar lá o ano base... que vem, no RDA, né? Isso. Se ela tomar por opção de fazer isso, quando fechar o ano base, ela vai ter que apresentar investimentos, né, que cumpra a obrigatoriedade pela fruição do IPI, mais os investimentos dos quais ela gerou crédito aí ao longo do ano. Então, no fim das contas, é isso que tem que ser feito. Eu acho que era isso mesmo que o Gallup queria, porque ele estava preocupado em saber se ele podia usar o investimento para o abatimento do IPI até o final do ano, aquele negócio do ano base, né? Que você acabou de explicar aí. Eu acho que é ela, Wanda. É ela? Eu acho que é ela. Acho que respondeu aqui, ela agradeceu, obrigada. Então tá bom. Então, desculpa aí, mas é que não dava para descobrir... para descobrir quem era, não, tá? Não, tudo bem. Se identificou como Flávia, Wanda, tá certo. Tá bom, Flávia. Obrigada aí, desculpa. Desculpa. Gente, eu acho que não tendo mais perguntas, só me resta agradecer a todo mundo pela dedicação aí. Tem sido um dia a dia essa discussão com todo mundo, né, pessoal? Mas a verdade é que nós também dos ICTs temos trabalhado muito. Eu trabalho dos dois lados, com o setor empresarial, com o pessoal dos ICTs, mas acho que a gente está ajustando isso de uma maneira até bastante efetiva, na minha opinião, tá? Todo mundo tentando ajustar e fazer os levantamentos. Nós até dentro dos ICTs estávamos pensando em fazer a consolidação das leis de TIC, para facilitar junto aos clientes o que você vai responder ou não vai responder, entendeu? Já que nós temos aí uma facilidade de estar com uma demanda normal, mais normalizada aí nos ICTs, e enquanto vocês aí no Ministério estão sobrecarregados com toda esta atividade extra para resolver todos os problemas que vão aparecendo, né? Mas assim que nós já nos comprometemos lá com o pessoal da BICT, junto com a turma dos ICTs, a fazer algumas atividades, e uma delas é essa da consolidação das leis de TIC, para facilitar um pouco a leitura num único documento para todo mundo, principalmente empresas que não são tão da área, né? E que fazem, e principalmente agora, fazendo alguns produtos de saúde, como respiradores mais sofisticados e tal, elas entram na lei de informática e aí não estão meio perdidas por aí em como é que vão executar esse tipo de oportunidade que elas enxergam na lei, mas que é tudo muito novo para esse pessoal que não era habituado ao setor, né? Gente, muito obrigada, agradeço em nome da ABS, a Maria Carolina aí, pela parceria, e qualquer coisa, nós estamos aqui sempre disponíveis. Se vocês precisarem em algum momento de mais informações e tal, estamos sempre disponíveis aqui para abrir novas plataformas e andar trabalhando mais em todas as questões que possam ser úteis aí para o nosso setor.
Tá, muito obrigada, gente, mais uma vez. Um bom fim de semana para vocês, que vai longe, né? Aqui não é mais feriado, como vocês sabem. São Paulo não tem mais feriado. Acabaram com os feriados, até julho já foi. Acho que até o Natal já foi comemorado em São Paulo. Até o Natal que vai. Já é 2021 em São Paulo? Já quase, quase, estamos chegando lá. Mas, de qualquer jeito, as coisas começaram a abrir aqui. As lojinhas de rua, né, começaram a abrir, então já está começando a ter um movimento discreto para São Paulo, né, mas bastante significativo para outras cidades. Hoje mesmo de manhã eu saí, fui à feira, porque agora a gente tem que fazer tudo, né? Pós-graduação em faxina, alimentação, todas as coisas, tem que fazer tudo, não tem outro jeito. Porque a gente não conhecia a sua, Wanda. Okay. Pois mas aí estou oferecendo todas as alternativas, pós-graduação, né? Então, a gente vai... Mas é uma oportunidade de você rever sua própria casa e administrar uma série de questões, né? Eu acho a piscina hoje foi aberta, então a gente já está voltando à vida normal por aqui, né? Ainda claro, tem muita coisa pela frente, mas a minha filha, que é médica do Einstein, ela está atendendo naquele hospital de campanha do Pacaembu, e semana passada já reduziu muito os novos casos de internação e principalmente de UTI, né? Então, isso eu acho que é uma sinalização positiva, e ela já foi transferida para trabalhar neste hospital que é do SUS, né? Embora seja patrocinado aí pelo Einstein, ele atende só SUS, né? Porque no Einstein já não tem praticamente casos significativos, né? Então, é o que aconteceu aqui em São Paulo, que começou numa classe média alta, e depois foi para a periferia. E quando foi para a periferia, os hospitais públicos é que tem que atender, né? Mas aqui foram criados 7 novos hospitais, então está dando conta razoavelmente da pandemia por aqui, o que deixa mais ou menos... Tem até um mapa muito interessante, que é um app feito e que a prefeitura está divulgando, de modo que você abre e vê quem no seu prédio, na sua região, nos seus vizinhos, quem ficou doente ou não ficou doente, né? Quem foi internado, quem não foi internado. Então, você já sabe o número de casos, o número de morte e tal, e vê a sensação que você tem ao andar por aqui, né? Se tem muita gente, se tem pouca gente. Então, maiores ou menores cuidados que as pessoas precisam tomar. Gente, muito obrigada, não quero mais tomar o tempo de vocês, agradeço novamente Maurício, Henrique, Rubens, Hamilton e todos os participantes. Maria Carolina, mais uma vez, pela parceria, agradeço bastante. Obrigada a você, gente. Obrigado a você, Wanda. Também agradecemos, e se vocês precisarem de alguma informação, estamos à disposição a qualquer momento. A gente manda aí para vocês esse item que o pessoal lá o Paulo que descobriu lá, lendo e relendo toda a legislação aí do setor. Ótimo. Muito obrigado. Muito obrigado pela bela consolidação que ela fez ao final da intervenção dela. Obrigada. Wanda, eu gostaria de receber a tua consolidação da legislação. Com certeza, nós vamos publicar, com certeza, para todo mundo que vai ajudar bastante. Acho que ajuda, né? Ajuda bastante. A BIPT vai fazer isso e nós vamos publicar em todos os sites aí. Maria Carolina, tenho certeza, vai publicar também. Com certeza. Publica na ABS e mandamos para o MCTIC, de modo que eles possam também estar disponibilizando. Antes de terminar, acho que o Roberto também participou conosco aí, viu? Com certeza. O Roberto está sempre por aqui. O Roberto estava... Ele está lá no nosso grupo, lá é sempre, digamos, o ponto de excelência aí do nosso trabalho, né? Gente, um grande abraço a todos, fica à disposição.